Procurando TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código Camaleão5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, venho conversar com vocês rapidamente sobre o que eu achei da segunda parte da DLC. E se vale a pena comprar a DLC ou o jogo com a DLC. Você que ainda está em dúvida, e essa época, inclusive final de ano, pode ser um momento aí para você querer decidir se você vai comprar Scarlet Violet ou as DLCs. Inclusive, deixo aí um merchanzinho meu, se você quiser usar meu link da Amazon para comprar o jogo. Se você sair daqui com a ideia de querer comprar o jogo, talvez seja um bom momento. E use o link da Amazon, também pode dar uma ajuda aqui pro Kemi. De qualquer forma, bora lá e vamos conversar rapidamente sobre a DLC de Pokémon Scarlet e Violet. Eu já fiz um vídeo sobre o de Kitakami, você pode conferir no izinho aqui em cima. Bora lá. Bom, não tenho muito o que dizer a não ser elogiar uma parte e criticar fortemente outra parte. Os elogios aqui eu acho que são elogios de algo que eu tinha criticado em Kitakami. Kitakami, a primeira parte da DLC, depois que você faz o que você tem que fazer, que são as missões, etc, a historinha e tudo mais, você fica meio que de mãos atadas, porque eles não te dão uma opção pra você se afundar no jogo. Tipo assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E tem muita coisa legal aqui pra fazer. Não. E uma crítica que eu fiz lá foi a ausência de farm, de alguma coisa, principalmente relacionada a raid. Então, eu queria alguma coisa das raids. Eu adoro fazer as raids e, tipo, a gente teve também as raids do Mewtwo, então foi uma coisa bem legal que, enfim, aconteceu. E eu queria algo assim, né? Então eu tava esperando por coisas divertidas pra fazer. Além disso, farm de coisas como Pokébolas e qualquer outra coisa que pudesse incentivar os players a ficar jogando o game. Porque eu acho que a dinâmica em conjunto de Pokémon, ela funciona muito bem. Na verdade, Pokémon às vezes chama muito, né, pra essa diversão multiplayer. E eu acho isso fantástico. E segue o rumo aí. E com a segunda parte, isso meio que aconteceu. Não necessariamente com as raids, mas eles deram missões com BPs, né? Que basicamente você tem que ficar fazendo algumas missões pelos mapas, coletando esses pontinhos, que a gente chama de BP. E com esses BPs você pode fazer uma série de coisas. Desde arrumar o seu League Room, chamar o pessoal lá de Paldea para batalhar com você e trocar Pokémon com você. Pois é, que eu achei uma feature bem legal. Como você também pode usar uma máquina de farmar itens, né? Todos os itens que você vai pegando, derrotando Pokémon, encontrando no chão. Aí você troca esses itens por outros itens, né? Como se você craftasse assim, mas num formato gacha. Então, tipo, você coloca lá na máquina e seja o que Deus quiser e vem vários itens. Se você colocar, tipo, pra vir 10 itens. Então é bem legal, é uma experiência bem legal. E eu gostei muito desse lance de farmar com BPs, né? Na verdade, farmar os BPs. Aqui a gente consegue ver, ó, a telinha de farm. Então tenho cada coisinha pra fazer. Achei sensacional. Outra coisa que me surpreendeu bastante, e eu percebi que também surpreendeu o pessoal do competitivo, que eu acho que acaba sendo uma coisa mais familiar pro lado deles, foram os NPCs que possuem times mais competitivos. No caso, times que têm sinergia, né, entre os Pokémon e que usam o formato de batalhas duplas, que é um formato que já vem sendo aí, né, há muito tempo abraçado pela Pokémon Company para se jogar em duplas, né? Então, os Pokémon em campo tendo total coerência entre eles e sendo muito divertido o lance deles usarem, né, as habilidades e, enfim, toda a sinergia que eles possuem. Então isso eu também achei fantástico. Essa dificuldade de deixar as coisinhas um pouquinho mais difíceis aqui foi bem legal, foi uma experiência agradável. E eu acredito que os próximos jogos devam abraçar um pouquinho mais essa ideia de ficar jogando, né? Opa, bati na árvore. De ficar jogando esses Pokémon em dupla pra gente poder brincar. Eu acho que foi uma coisa bem, bem legal. Mas uma coisa que eu preciso falar aqui pra vocês, que eu particularmente, assim, achei o mais interessante, foram os biomas. Eu achei muito legal a divisão dos biomas. E como você consegue encontrar Pokémon, basicamente, tipo assim, dividido
em cada local. É um mapa bem diferente, né? Mas ainda assim, bem legal. Um pouquinho maior que Kitakami. Esse é o mapa de Kitakami. Mas ainda assim, bem divertido, né? Assim, talvez Kitakami tenha alguns pontos legais também, mas no Terrarium, aqui no Indigo Disk, eu gostei demais, assim, fantástico. Mas, aí você me pergunta, e as críticas? O que você não gostou? Eu não fui muito com a cara de como o jogo tá, assim, entregue pra gente novamente. Eu não sei se é normal em DLCs você esperar melhorias. Porque assim, quando a gente fala sobre melhorias, a gente espera aqueles patches de atualização, que atualizam as coisas, deixa tudo bonitinho, tudo certinho, como manda o roteiro. E essas atualizações até aconteceram, tá? Tipo assim, Paldea, no caso Scarlet Violet, ficou bem famoso pelos seus bugs e parecer um jogo meio ou muito mal feito. Mas, ainda assim, eu sempre achei ele de alguma forma jogável. Mas, com o patch de atualização, ele ficou mais tranquilo de jogar. Não é o jogo mais bonito de Pokémon. Mas, ainda assim, eu achei um jogo muito divertido de Pokémon. Só que com a DLC, eu já tinha sentido em Kitakami alguns problemas. E aqui eu sinto vários, principalmente em quedas de FPS. Nesse quesito, um horror. Péssimo, horrível, não tem nem o que elogiar aqui. E bom, se alguém vier com elogios, eu acho que pode estar defendendo uma coisa que não é real, porque nessa parte eu acho que não tem elogios. Várias vezes que você estiver andando, você vai sentir umas mini travadinhas que não duram um segundo, mas você sente. E elas são um pouco incômodas, sim, porque você passa a se perguntar, será que o problema é meu Switch? Ó, será que meu problema foi meu Switch? O que será que é o problema? Né? O que tá acontecendo? Mas não, são umas travadinhas insuportáveis. E você percebe também aqueles problemas de renderização dos mapas que não são dos mais belos, né? Então, assim, apesar de eu achar bem legal toda a dinâmica do Terrarium e o jogo em si, ele sofre muito nesse quesito. Se você é um jogador exigente de gráficos, bom, sinceramente, eu acho que pelo histórico de Pokémon, você nem deveria, assim, se preocupar muito com isso. Mas aqui, se você tem um mínimo de exigência, talvez isso pode te incomodar, mas não te impedir de jogar, tá? No mais, eu acho que se você me perguntasse se hoje vale a pena você comprar a DLC, eu acho. Mesmo com esses probleminhas, eu acho que agora você tem a visão mais completa do que é a DLC de Scarlet Violet. E assim, pra mim, tá muito superior à DLC de Sword and Shield, com uma ressalva, os lendários. Bom, Sword and Shield é aquela coisa, né? Parece que eles fizeram um jogo pra gente criticar, e aí eles fizeram um outro pior pra gente poder elogiar Sword and Shield. E Sword and Shield tem alguns pontos muito mais positivos que Scarlet Violet, eu não vou entrar nesse ponto. Mas uma coisa que eu preciso dizer, assim, que eu gostava demais era a caça de lendários em Sword and Shield. Eu tenho quase 2.000 horas em Sword and Shield, e muitas dessas horas foram caçando shinies e principalmente os lendários, com as raids que existiam lá. E aqui eles colocaram os lendários para você desbloquear com as missões, o que é legal, mas você fica limitado a simplesmente capturá-los, porque eles não aparecem shiny. Eu não sei o porquê eles decidiram, na etapa final, não deixar o shiny liberado para você caçar desses pokémons lendários. Talvez pela forma que eles apareçam, não sei, mas pra mim não faz sentido. Eu acho que poderia facilmente ter colocado eles com o mesmo esquema de um pokémon selvagem que aparece por aqui, e você ir resetando e o pokémon aparecendo o shiny. O que seria interessante, na minha opinião, também seria conseguir as raids deles, e que ela fosse, talvez, para você jogar sozinho e também conseguir caçar o shiny, que seria muito legal. Mas eles não fizeram isso. Não temos essa opção de, enfim, ir atrás de um Pokémon lendário shiny. Essa é uma coisa que me deixou bem chateado e deixou muitos fãs
chateados, assim. Não fui muito com a cara dessa ideia, isso me desagradou um pouquinho. Nesse ponto, eu acho que falha. Nesse ponto, eu acho que deixa a desejar. Minha opinião, tá? Mas, ainda assim, tem coisas muito divertidas de fazer. Como isso daqui, né? De você poder encarnar no Pokémon com a sua mente, né? É muito legal você ficar brincando com o Pokémon usando essa feature. Você pode caçar os itens e ver como os Pokémon, enfim, se comportam, etc. E brincam. Cada Pokémon tem sua peculiaridade, então também gostei demais. Acredito que isso seja potencialmente algo pro futuro, tá? De Pokémon. Eu acho que talvez eles queiram brincar mais com a ideia de você se sincronizar com um Pokémon. E aqui a gente vê isso de uma forma bem... vamos dizer assim... ainda rasa, mas em passos de que estamos indo para algum lugar com essa feature. É a impressão que eu tenho. No mais, eu gostei de quase tudo nas DLCs. Eu acho que, enfim, foram uma experiência positiva. Mesmo esse lance dos lendários, eu acho que tem sendo o maior pecado de todos. Pra mim, ainda assim, foi uma experiência muito positiva. Eu adoro o lance de você poder jogar com o pessoal. Eu acho que se você paga o online, ele tem que ter, né, algum valor pra você fazer alguma coisa divertida também. E com Pokémon, eu acho que eles têm que mais e mais e mais incrementar a ideia, né, do multiplayer. Sem dúvida. Enfim, gostei. E se eu fosse dizer pra vocês, comprem ou não, eu diria compre. Com as ressalvas que eu coloquei aqui, né? Se você tem problemas com o gráfico, pense bem. Se você acha, inclusive, que comprar a DLC é uma forma de você expressar satisfação com esse jogo, talvez não seja o ideal. Mas sei lá, eu acho que Pokémon tem uma fórmula tão exclusiva porque são tantos fãs pelo mundo que eu acho que é difícil tentar expressar alguma coisa pelo bolso. É complicado dizer isso, mas a gente sabe como as coisas são. Então, mesmo assim, eu gostei muito de Paldea no geral, da Scarlet Violet no geral. Foi muito divertido, acho que foi uma das vezes que eu mais joguei Pokémon, não só preso em uma feature, e joguei me divertindo, né? Então, diferente lá de Sword and Shield, que eu vivia preso lá em Crown Tundra, tentando achar Pokémon Shiny, e às vezes era muito legal, mas às vezes era muito entediante. Aqui você fica montando Pokémon, se você é casual como eu, montando os Pokémon pra fazer raid, brincando de farmar agora, enfim, mesmo com essas travadinhas que vocês percebem acontecendo às vezes, né? Então, assim, acaba sendo uma experiência bem divertida, mas com alguns probleminhas. E quero saber de você nos comentários o que vocês acharam. Sobre história, eu não poderia deixar de falar sobre as historinhas. Itakami e o Terrarium, no caso a Indigo Disc, se completam. A história, eu achei ela decente até. Ela conta algumas histórias interessantes, sejam sobre a lenda de alguns Pokémon, o que é legal, e a gente vai ter uma continuaçãozinha sobre um Pokémon específico nesse epílogo que está para sair, tá? No dia 11 de janeiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente também acaba encontrando dois personagens, que é a Carmine e o Kyrian, que são irmãos. E você vai ter bastante envolvimento com eles, principalmente com o Kyrian, que vai ser aí um personagem pra lá de peculiar e diferente em Pokémon. Porque ele é um personagem que começa todo dócil e carinhoso e amoroso, tímido. E ele dá aquela, vamos dizer assim, ele coringa, né? E aí depois ele já fica mais rebelde, mais nervoso, mais, enfim. E eu sentia muita falta disso, desse estilo de personagem em Pokémon.
Então o Kyrian foi um personagem que me chamou a atenção. Eu pegava bastante no pé dele durante a história, eu adoro ficar falando, né, e comentando sobre a personalidade dos personagens, mas o Kyrian foi um que chamou muito a minha atenção, a Carmine também. Mas diversos outros personagens acabaram chamando a minha atenção durante a DLC. Inclusive, né, esses personagens aqui do Terrarium, que, por exemplo, os Elites são bem interessantes, são personagens bem queridos. Um salve máximas pro Drayton, que, enfim, foi um dos que mais me chamou a atenção. Mas, ainda assim, o Crispin, enfim, todos os personagens aqui são bem agradáveis e acabam sendo divertidos de você conhecer um pouquinho mais. Então, não parecem só serem personagens que são jogados por serem jogados, sabe? Eles parecem, de fato, se envolver mesmo com a história e você acaba se envolvendo com eles. Muito bacana. No caso do Terapagos, também gostei muito da história, gostei muito de como a gente chega, né, até ele. O lance da extensão da Área Zero, acho que foi um acerto, foi uma coisa legal de ter sido feita. Mas eu acho que talvez você saia um pouquinho com uma sensação de tipo assim, não sei exatamente o que acabou de acontecer, sabe? Algumas coisas não são tão claras como deveriam ser, assim. Eu tive essa impressão com a história. Em Kitakami não, mas aqui sim. Eu acho que algumas coisas ficam um pouco em aberto. Então, sei lá. Bom, de qualquer forma, adorei a DLC. Achei ela bem divertida. E quero saber a sua opinião. Me diga aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não, as suas críticas, os seus elogios. Eu tô me apegando basicamente ao que eu joguei. Eu terminei Kitakami basicamente em pouquíssimo tempo. E o Terrarium não foi diferente, mas se eu não tivesse vindo preparado pro Terrário, pra ficar jogando as batalhas duplas, talvez eu teria demorado um pouquinho mais, ainda mais porque eu não sou um bom exemplo de jogador que joga nos formatos mais competitivos. Então, eu sou um péssimo treinador Pokémon, eu acho. Mas ainda assim, não tive tanta dificuldade e acaba sendo divertido de jogar, mesmo assim. E pra mim, esse modo de batalhas duplas acaba sendo muito um incentivo para pessoas que nem eu, que não jogam muito esse estilo de jogo do Pokémon. E pode ser a abertura para sentir mais interesse em jogar esse formato no online e quem sabe até mesmo no competitivo. Então pode ser a porta de entrada, né? Obviamente o competitivo requer muito mais que apenas NPCs, mas talvez seja o grande incentivo para jogar online, brincar online e estudar sobre o jogo, o meta, etc. Então, pode ser aí também um salto interessante para players de Pokémon abraçarem outros formatos do jogo, que é um formato muito popular, que é o VGC. É isso. Um forte abraço. A gente se vê logo logo. E eu quero saber a sua opinião. Fui!